Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos, meus amigos, nossos seguidores, os inscritos aqui do canal. Obrigado por todos vocês estarem aqui assistindo nossos vídeos. Deus abençoe ricamente. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E você, amado irmão, amigo, que ainda não se inscreveu no nosso canal e que vê os nossos vídeos, eu te convido de coração a se inscrever nesse canal. Amém? Vamos seguir falando sobre a libertação. Isso que nós precisamos todos os dias. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Nesse verbo, no presente e no futuro. Conjugado sempre no presente e no futuro. Da libertação. Somos libertos, mas cada dia temos que nos libertar de muitas coisas. E Jesus, ele nos ensina a ser liberto do mundo, do apego das coisas mundanas, que temos que nos libertar para receber as bênçãos divinas, as bênçãos espirituais. Porque as coisas, tudo é espiritual, tudo vem do invisível. Eu gosto sempre de explicar que nós estamos aqui nesse plano, amém? Nesse plano, que é um plano que é ilusório, porque esse plano nós estamos contemplando, esse plano que eu digo, o planeta, das coisas que existem, nós estamos contemplando com os nossos 5 sentidos, a qual não é nosso, mas emprestado. Nós somos apenas o que? Mente, consciência. Somos consciência desse plano. Então é bom também que os ateus, eles saibam disso, porque os ateus, eles contemplam somente o exterior, somente a matéria. Eles não veem, mas não vê mais além da matéria. E não podemos estar todo momento trabalhando com matéria. O cristão, o filho de Deus, as pessoas de Deus, as pessoas que estão no reino de Deus, não pode trabalhar, não pode ficar somente na matéria 24 horas. É certo que em algum momento você se distrai, está na matéria. Por isso que Jesus disse, olha, orai e vigiai, orai sem cessar, porque a oração leva você a outra dimensão. A oração faz você ficar mais conectado. É como se fosse uma internet. Sabe quando você conecta sua internet a um Wi-Fi, né? Tá fraca o sinal. Assim é o crente, o cristão que não está em oração, não está conectando com Deus. Então fica aquele negócio fraco, sem conexão, não conecta bem, não carrega a página bem. Assim é o cristão que ele não tem a conexão de o canal
né? O canal está sujo, fica sem a conexão com Deus. Então é necessário que o cristão ele seja espiritual. E ser espiritual é ver mais além, é sentir, é além dos 5 sentidos, não ficar nesses 5 sentidos aqui. Os ateus, eles ficam apenas nesses 5 sentidos, como se os 5 sentidos fossem deles. Vocês imaginam? Nós só temos 5 sentidos para sentir essa dimensão. E essa dimensão aqui são todas feitas com átomo. Tudo é átomo. E tudo vibra. E tudo está em uma frequência. Frequência é aquela frequência em que os átomos eles vibram. E existe uma frequência. O corpo humano tem uma frequência, uma árvore tem outro tipo de frequência, certo? Porque são tudo átomos, são todos átomos agrupados, como se fossem tijolinhos. E nós percebemos isso com o tato. E com a visão nós contemplamos isso. Os ateus veem isso, o materialismo, como uma coisa limitada, ou seja, que acabou essa matéria, se acabou tudo. Na verdade, nós somos mente, e esse corpo é um templo, é o templo que nos foi dado, que nos foi emprestado para estar aqui nessa dimensão. Quanto aos sofrimentos e as situações a qual um ser humano vem aqui e passa, isso é assunto para o outro vídeo, que nós vamos falar sobre os sofrimentos, inclusive da base à libertação. Durante nossa vida, recebemos, quando nós somos crianças, recebemos crenças, que isso entra dentro da mente e fica. E é muito difícil e complicado tirar essas crenças quando queremos. Por exemplo, aqui no país ao qual eu vivo, a maioria das pessoas, tem muitas pessoas que são ateus. Então eles têm os filhos deles e ensinam os filhos a serem ateus. Então as crianças crescem crendo que não existe um Criador. Quem sabe mais adiante começam a indagar, começam a estudar e de repente pode ser que brilhe uma luz no fim do túnel, mas é muito difícil um ateu se converter, porque é um sistema de crença que está ali na mente daquela pessoa, que não existe. Ele nega todos os fatos, nega tudo. Para tudo tem uma resposta. É como uma religião. Ser ateu é o mesmo de uma pessoa que pertence a uma seita. É o mesmo, porque está impregnada na mente. É um sistema que é difícil, que é quase que impossível de tirar, a não ser que a pessoa queira.
mudar, mas muito complicado. Aqui no capítulo 10 de João diz assim: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este ao porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e as chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele quis dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviu. Eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está aí uma palavra libertadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele está declarando que Ele é a porta. Ele está declarando que Ele é o pastor. Ele está declarando que Ele é o dono das ovelhas. Ele é o dono das pessoas que querem servir a Deus. Muitas pessoas, muitos ateus, muitos cristãos estão sendo enganados, estão acorrentados na mente pela religião, porque a religião os enganou no sentido de que eles têm que ouvir a religião, eles têm que ouvir o pastor, que não é o pastor Jesus Cristo, e que foram enganados, e que foram manipulados, que estão sendo manipulados porque esses pastores, eles só pensam nisso. Então estão ludibriando as pessoas com falsas promessas, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e fazem campanha e fazem coisas que não são de Deus. E o pior de tudo é que essas pessoas estão acorrentadas, estão presas ali e não reconhecem que estão presos dentro de conceitos de pessoas que se dizem representantes de Deus, que se dizem pastores, e que não andam para frente, não andam para trás, estão estagnados, estão aí acorrentados. Muitos se dão conta de que estão acorrentados e que não está dando resultado nenhum, eles blasfemam. Uns mesmo até mesmo viram ateus, não passam a não acreditar em Deus. Por quê? Porque não estão escutando a voz do verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro pastor. Tem muitas pessoas frustradas, tem muitas pessoas decepcionadas, por causa que eles confiaram, colocaram sua confiança em homens. E muitos estão
aí acorrentado que não podem sair. Não podem sair, não conseguem caminhar, não conseguem sair da religiosidade. E Deus não quer religiosidade nas pessoas. Jesus quer que você escute a sua voz. As verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo têm que saber escutar. Elas ouvem a voz do Senhor Jesus. São pessoas, as pessoas que foram libertas por Deus, são pessoas de consciência, que servem a Deus de consciência, porque o Evangelho é consciência. A verdadeira ovelha, ela conhece a voz do pastor. Então é necessário que tem muitas pessoas que necessitam ser libertos da religiosidade e seguir a Jesus Cristo em espírito e em verdade, porque muitas pessoas só conseguem seguir se estiver vendo. Muitos não conseguem seguir a Jesus a não ser seguindo alguém, seguindo o pastor, seguindo uma igreja. A verdadeira libertação está no seu interior, quando você conhece o pastor por dentro, não por fora. A transformação é por dentro. A fluidez, o rio que corre. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou o bom pastor, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence às ovelhas, não é o pastor. Você me pergunta o que tem que ver isso com a libertação. É necessário ser liberto da religiosidade. É necessário ser liberto dessas coisas da religião e ser livre. Livre conhecendo o seu verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, transcendendo tudo isso, né? Existem bons pastores, existem líderes bons, sim, existem. Existem bons líderes, existem trabalhadores do Evangelho que ajudam, né? Mas você, amado irmão, amado ouvinte da palavra do Senhor Jesus Cristo, necessita conhecer o bom pastor. Talvez você só conheça o seu pastor da sua igrejinha local, mas não conhece o seu pastor, o pastor da sua alma, do seu espírito. Esse é o mais importante, você conhecer. Esse é o mais importante, você conhecer o pastor da sua alma, o pastor da sua vida, o pastor a qual um dia você vai encontrar com ele, que é o pastor da sua alma. Você necessita conhecê-lo. Você precisa ouvir o que ele tem de dizer. Você tem que aprender a ouvir a sua voz. Você tem que escutar a sua voz espiritualmente. Escutar o seu pastor. Escutar a voz do seu pastor quando ele te fala.
pastor da sua alma, o pastor da sua vida. Não idolatre pastor terrenal, pastor carnal, pastor da sua igreja. Não estou dizendo aqui para você desprezar o pastor da sua igreja de maneira alguma. Mas eu estou dizendo aqui para que você se liberte da religiosidade e escute a voz do pastor da sua alma, que é o nosso Jesus Cristo. Para escutar a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, para escutar o chamado, é necessário se libertar da religião. É necessário você sair dos seus 5 sentidos. É necessário você orar mais a Deus, buscar mais a sua face, né? Aí você vai escutar, né, a voz do pastor da sua alma. Há quanto tempo você conheceu o pastor da sua alma? Faz quanto tempo? Ele chegou e fez você pensar, né? Pastor da sua alma, faz quanto tempo que você não conversa com ele? Conta suas coisas para ele, né? Você tem que ter uma intimidade com o seu pastor. Ele vai te ajudar, ele vai te dar a missão. Você já tem uma missão, mas ele vai te animar a fazer essa missão. Só ele vai te ajudar. Só ele vai te dar força para você fazer essa missão, continuar essa missão, a missão que ele te deu para fazer aqui, e não ser um servo inútil. Mas para isso você tem que abrir o seu ouvido espiritual, abrir a sua mente espiritual, deixar que o seu corpo flua o Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo flua em você. Amém? Nós vamos seguir, nós já passamos 22 minutos, vamos seguir com os vídeos falando da libertação. Muitos ateus necessitam a libertação. Muitas pessoas necessitam ser libertos. Tem muitos. Recebi um comentário de um jovem falando sobre um jovem, acredito que seja ateu, porque foi num vídeo que eu estava falando, fiz um vídeo relacionado à Ateneia, né, sobre o ateísmo, porque a Ateneia era uma pessoa cristã, uma pessoa que estava na igreja e virou ateia, porque disse que estava na igreja, que o pastor prometia isso e aquilo, e disse que Deus vai fazer, e ela descrençou e diz aqui, e ela começou a ver uns vídeos lá do Rivanildo, que era um rapaz também que ficou desiludido com Deus, porque começou a ler o Velho Testamento, começou a ver aquelas histórias, né? E diz, esse Deus não existe, esse Deus aqui do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento, então que negócio é esse? E aí virou ateu. Parece coisa de criança, né? Escrever história todo mundo escreve, né? Aí vai acreditando em qualquer historinha, né? Qualquer um conta historinha, né? Qualquer um. E aí vai dizendo, não, se Deus não existe, né? Não pensa nem pela lógica, mas tudo bem, né? Aí o Rivanildo virou ateu, acho que ela ficou ouvindo também o Rivanildo. O Rivanildo tinha bastante vídeo no canal, hoje não tem mais. Me parece que ele caiu a ficha e voltou a ser cristão outra vez, né? Alguém falou para ele, né? Alguém convenceu a ele, eu acho que ele
começou a funcionar o cérebro, né? Começou a raciocinar na lógica, porque até não precisa de ir para o espírito para entender que existe um criador, é coisa de lógica, né? Como é que eu... Aqui está o mouse aqui do computador, alguém criou isso aqui, né? Isso aqui não veio por acaso, né? Quer dizer que eu vou acreditar que isso aqui é tudo por acaso. Um universo tão organizado, uma terra tão organizada, eu vou dizer, não, isso aqui é um acaso. Isso aqui é um acaso. Tudo bem, né? Cada pessoa com a sua sina. E aí essa Ateneia, né? Eu fiz um vídeo para ela e o rapaz veio aqui comentar no vídeo e dizendo que tinha uma prima, parece que era cristã e cometeu, né? Se matou. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não são libertas, que só falam da boca para fora que aceitou Jesus, mas não o conhece. O verdadeiro pastor não conhece. Tem muita gente que não tem comunhão com Jesus, não vive o amor verdadeiro de Deus. O evangelho é amor, o evangelho é aquilo que Jesus falou, ó, se alguém mandar você caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém bater na sua face direita, dá a esquerda também para bater. Agora, quem que vai fazer isso? Você faz isso? Ah, não. Então, é complicado. Tem que ser muito espiritual. Tem que trabalhar todos os dias na libertação. Então, o que eu estou falando, e vamos falar em muitos vídeos sobre libertação, libertar das coisas, das picuinhas da vida, de religião, de igreja, de família. Vou falar de muitas coisas aqui. Eu peço aos irmãos que estão aqui, me ajuda, né? Compartilhando o vídeo, deixando seu like, seu comentário. Isso nos ajuda aqui. Isso nos ajuda muito. Você dando aquele feedback, né? Não só visualizando os vídeos, mas comentando, compartilhando, que mais irmãos venham a conhecer, venha a compartilhar também, a se inscrever no canal. Isso vai nos ajudando. Se você puder ajudar, se você puder, nos ajude. Se não puder, também não ajude, né? Se não puder, não ajude. Então tem muitas pessoas que não são libertas, estão lá na igreja, mas não são libertos. E falta se libertar de muitas coisas. Essa garota se suicidou, como contou aí nos relatos, aí no comentário, talvez por um problema, né? Essa garota talvez não era liberta, deixou entrar pensamentos negativos e tirou a vida, né? Com o nome de cristã. E quantos não fizeram isso? Até mesmo pastores já fez isso. Esses dias estava uma onda aí de pastores tirando a vida nos Estados Unidos, no Brasil, pastores tirando a vida, né? Por problema e tal. Não conhece o verdadeiro pastor. Esse vídeo é de libertação para conhecer o verdadeiro pastor. Você tem que conhecer o pastor da sua alma, ter comunhão com o pastor da sua alma. Não é pastor de assembleia, não é pastor de batista, não é pastor, seu pastor da igreja não sei de que, isso é tudo placa de igreja. Isso não existe. Essas pessoas aí são donos de empresas, estão aí trabalhando. É certo que tem pessoas boas aí ensinando as pessoas e tal, mas são empresas. O que você tem que realmente conhecer é o pastor da sua alma. Aí você vai ser liberto, aí você vai ter asas para voar. Mas enquanto isso, fica aí na religião, fica aí recebendo oração, fazendo essas coisas aí, todos esses ritos que não servem para nada.
Enquanto você não tiver a liberdade espiritual, vai continuar assim, apegado a isso aí, apegado. Tem gente que não aguenta ficar sem ir na igreja. Se passar todo dia, ele fala assim: eu estou desviado. Desviado de quem, meu Deus? Desviado de Deus, desviado de quem nunca conheceu. Fala assim: é desviado. Quem é o desviado? Porque uma pessoa que é desviada, como diz a Bíblia, uma pessoa que deixa a Deus é o mesmo que o cachorro que volta ao seu próprio vômito, né? E quem quer voltar ao seu próprio vômito? Quem quer voltar ao seu próprio vômito, hein? Quem é que quer? Ninguém. Vai fazer: tô desviado. Se passa 2 dias sem ir na igreja, fala: tô desviado. Eu vi uma que congregava numa igreja, saiu da igreja, era missionária. Eu nem conto, não tenho nem coragem de contar o que essa irmãzinha fez depois que passou a não frequentar mais a igreja. Ela se separou do marido, o marido foi para um canto, ela foi para o outro, e ela foi fazer as suas coisas, não foi mais para a igreja, e ela foi fazer as suas coisas. Fez coisas que até o diabo duvidava. Aí estava lá na igreja, tinha cargo alto lá, mas não era liberto, não conhece a Jesus, não conhece o seu verdadeiro pastor, não conhece o seu verdadeiro pastor, né? Então, esse jovem que falou aí, dessa menina que tirou a vida, existe muitas coisas atrás. A opressão do inimigo é muito forte. A pessoa vai pensando negativo, o corpo vai começando a entrar naquela vibração ruim, já abre brechas para enfermidade, para tristeza profunda. Satanás gosta disso, se alimenta daquilo, leva a pessoa para a escuridão, leva a pessoa para o abismo. Então é necessário, amados, nos libertarmos da religião e conhecer o nosso verdadeiro pastor, o pastor da nossa alma. Libertar da religiosidade. Seja liberto, seja liberado disso. Seja uma pessoa livre das religiões, dos ritos, e seja uma pessoa, não estou dizendo para não frequentar igrejas, mas que seja livre da religiosidade e comece a fazer a sua missão, a desenvolver a sua missão, a fazer a sua missão e desenvolver os talentos que Deus entregou nas suas mãos, porque Ele vai querer. Porque você não está aqui nesse planetinha por um acaso, não, viu? Alguém tem que te recordar, porque você veio aqui nesse planeta, tá? Foi por uma missão. E se você não fizer, você vai pagar caro, né? Você tem crédito ou débito com Deus? Dá uma chequeada aí. Você tem crédito com Deus ou tem débito, né? Porque a vida aqui é assim, é débito, crédito, no débito, no crédito. É preciso nós termos crédito com Deus. Quando estamos no reino trabalhando, temos crédito com Deus. Os que tem débito, sinto muito, tem que pagar. Então o jovem aí, que ele fala, né, que não sentiu nada, indiferente, falta de amor no coração, falta de Deus. Está como os ossos secos, está como
aqueles ossos secos a qual Joel profetizou, né? Deus mandou profetizar ele, mandou ele profetizar. Profetiza sobre esses ossos secos. Você, jovem, está como ossos secos, que sem vida. Sem vida. Sabe uma árvore sem vida? Árvore seca, sem folha, sem nada. Seca, seca, seca. Pessoa que não tem amor está seco, sem nada. Se vem um fogo, já era. Que Deus abençoe a todos. Vamos seguir falando. Nosso vídeo já está com 35 minutos já. 35 minutos. Vamos seguir falando sobre a libertação. Libertar de muitas coisas. Muitas coisas. Cada dia necessitamos nos libertar mais. Libertar. A libertação, né? Nesse planeta. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.